um produto totalmente seguro e que é injetado em todo o mundo, né? Que a gente tem mais de 209 países que distribuem esses produtos da Mesoestética, que ela está presente. Então, todos os protocolos são de minha autoria e pode ir com segurança que dá resultado, tá bom? E para a gente poder começar, primeiro a gente tem que saber trabalhar camadas. Hoje a gente sabe que os resultados dependem desse trabalho, de estruturar, de ver a camada de gordura, de trabalhar derme, epiderme. Então, tudo isso é que faz a gente ter um sucesso. E hoje eu vou falar especificamente de um produto que eu falei durante quase 2 anos, né? Então, é um produto que ele está enraizado aqui em mim, que a gente trabalha no subcutâneo, e eu deixo sempre essa frase, né? Que antes de realçar, é preciso liberar. Hoje a gente está na estética, nessa estética regenerativa, na parte mais natural. Ninguém está querendo volume, todo mundo quer manter a naturalidade, então, antes de preencher, é preciso esvaziar. E a gente vai trabalhar especificamente ali, ó, nesse tecido subcutâneo, com esse produto, que é o Mesostabil, à base de fosfatildilcolina pura, uma solução estéril, pronta para aplicação transcutânea, um pH muito compatível, que não arde tanto. A gente sabe que o produto sempre dá uma ardidinha ali no início, mas que ele é totalmente tolerável, sem a necessidade de diluição, né? Tem uma segurança e um baixo risco de complicação, sem risco de necrose. Então, é um produto que vocês vão ver que eu trabalho a face inteira, inclusive o pescoço. E aí, para a gente poder entender, porque o que eu gosto de passar para vocês é exatamente assim, vamos entender o produto e o que ele faz, para a gente poder pegar o paciente e fazer um bom planejamento. Né? Planejar é a chave do sucesso, porque se você não fizer um bom planejamento, não vai ter resultado e seu paciente vai embora. Concordam comigo? Todo mundo aí comigo, né? Oi, Paty! E aí, nós precisamos entender o seguinte: fosfatildilcolina é essa molécula que tem a região hidrofílica e hidrofóbica, que ela é biocompatível, ela está presente no nosso organismo e ela consegue permear para dentro dessa camada do tecido adiposo muito facilmente, porque a gente tem uma camada bilipídica. Então, a gente consegue fazer essa permeação muito fácil com essa ação de lipodistrofia que eu vou explicar para vocês. Por que é um produto que eu aplico hoje de manhã e o meu paciente está super bem já poucas horas depois, e ele não precisa ir para casa, ou ele não precisa de taper, ou ele não precisa de nada. Justamente por conta desse mecanismo de ação. A gente tem uma lipólise aonde a fosfatildilcolina ela entra para dentro dessa camada desse tecido subcutâneo, ela vai nesse adipócito, ela vai fazer uma diminuição e ela vai fazer uma lipólise. Dali, ela tem a subdivisão de ácidos graxos e glicerol, ela vai ser fonte de energia, tanto para a respiração das minhas mitocôndrias, quanto, né, para poder a gente fazer um anabolismo e catabolismo muscular. Dessa ação, a gente tem uma redução de volume, que é onde a gente tem a ação mais rápida. E, ao mesmo tempo, na mesma hora, a gente tem esse rompimento. Então, eu diminuo esse adipócito para eu poder romper, porque na adipocitólise, ele vai exatamente romper essa membrana, vai ativar essa cascata de inflamação, que vai produzir uma produção de citocina mais baixa, porque eu tenho uma redução desse adipócito. E aí eu tenho essa morte celular. E aí eu coloquei para vocês aqui um esqueminha da metabolização dessa fosfatildilcolina. Então, ela tem, quando ela entra, né, na nossa camada subcutânea, no nosso tecido adipócito, ela vai diminuir esse adipócito, ela vai romper, e há uma liberação desse conteúdo lipídico. Então, triglicerídeos, ácidos graxos e glicerol vai estar nesse organismo, e eles vão ser metabolizados.
eles são captados e transportados através do sistema linfático, na circulação sanguínea, metabolizados na parte hepática, dali ele tem uma fonte de energia e ele é excretado e eliminado pelo sistema biliar, renal e pelos metabólicos. Então, tudo isso faz com que essa cadeia de diminuição, rompimento, essa liberação, captação, a gente vai ser utilizado como energia, como respiração celular. Eu vou levar para a parte muscular, deixando essa fibra muscular mais ativa. Por isso que muitas vezes eu aplico, e quando meu paciente fala que pode ir para academia, eu acho até melhor, porque eu vou ativar essa circulação e todo esse sistema. E a gente tem todo esse processo muito seguro. Qual que é a diferença que a gente fala muito entre a fosfatidilcolina e o deoxicolato? A gente fala, a diferença é exatamente o mecanismo de ação. A gente está falando de um produto que em 24 horas ele vai diminuir o adipócito e vai se romper. Ela vai ter essa lise. E esse rompimento gera uma cascata de inflamação menor. Ao mesmo tempo que o deoxicolato, ele vai ser injetado e após 1 hora ele já é rompido. Então, aquele adipócito está grande e ele vai se romper e vai ter um processo inflamatório muito alto. Por isso que eu tenho muitos edemas. E aí a gente parte para a fosfatidilcolina, que inclusive o primeiro lugar que eu apliquei o Mesostabil foi na aula da Paty, eu era aluna dela, e aí dali em diante eu fui desenvolvendo o protocolo. Quais são os efeitos colaterais da fosfatidilcolina? Edema leve e moderado, geralmente imediato, dor, sensibilidade local e transitória, eritema, uma vermelhidão, hematoma, porque a gente pode pegar algum vasinho, pequenos nódulos ou endurecimentos temporários, porque a gente está injetando o líquido, uma sensação de queimação durante ou após a aplicação, mas ela é muito rápida, rapidamente, e pode sentir uma coceira, uma urticária. Todas essas observações clínicas, elas são leves, transitórias, e elas têm uma duração, assim, de no máximo 2, 3 dias. Já nas contraindicações, todo mundo que não estiver apto, a gente já sabe disso, mas gestantes, lactantes, um ponto que eu coloco aqui é a alergia ao componente da soja, porque o flavonoide que leva a fosfatidilcolina é a base de soja. Problemas hepáticos e renais, porque vocês viram que eles vão passar por essas vias de metabolização. Doenças autoimunes, sempre com autorização médica. Diabetes, doenças cardiovasculares, que a gente vai ter um processo inflamatório. Anticoagulantes, obesidade. E aí eu vou deixar bem claro que o Mesostabil não faz milagre. Então, não pegue paciente que é caso obeso, é caso de cirurgia bariátrica, é caso de que não é caso para gente, porque vocês vão ficar frustrados e ele também. Infecções cutâneas que a gente não pode estar com nenhum problema aí de pele para a gente poder estar trabalhando aí também. E aí, eu falo para vocês assim, que tal potencializar seus resultados associando ativos? Quem aí usa o Mesostabil puro, levanta a mãozinha aí, dá uma mãozinha aí. Vocês podiam abrir as câmeras, né? Usa ele puro, sem associar, porque o grande pulo do gato que eu vou falar para vocês é a associação. O Mesostabil é maravilhoso, ele tem grandes resultados, mas quando a gente associa, que vocês vão ver, aí é onde a gente tem aquele resultado maravilhoso para o paciente voltar e falar, agora eu vi resultado e eu quero continuar, certo? E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, além do Mesostabil, a L-carnitina, a cafeína, o silício, o DMAI e a vitamina C. Vamos saber por quê? Porque, primeiro, eu falei para vocês que lá naquele processo de metabolização, né, de quando a gente aplica todo o processo do Mesostabil, ele tem a diminuição do adipócito e o rompimento.
Nesses rompimentos, a gente tem a liberação de ácido graxo, glicerol, alguns triglicerídeos, que eles não foram metabolizados, eles não vão ser carreados. E aí, para a gente poder estar tendo 100% de certeza que esse resquício de gordura não vai prejudicar, tipo, ele não vai ter recidiva, a gente associa a L-carnitina. A L-carnitina é o meu motor de energia. Então, ele vai fazer com que a minha mitocôndria tenha muita energia para poder trabalhar e, ao mesmo tempo, ele vai fazer com que esse resto que ficou ali, ele vai fazer essa fagocitose, vai entrar para a parte, vai fazer uma beta-oxidação que vai produzir energia, e aí a gente tem a utilização metabólica da gordura total. Isso daí faz com que a minha gordura não tenha essa restocagem e o risco de ter uma recidiva. Vocês já fizeram assim, esses protocolos de mesostabil, e aí o paciente passa um pouquinho, ele faz uns ciclos transitórios, e aí ele volta e dá recidiva? Dá um joinha aí para mim. Já tiveram isso? Já fizeram o protocolo e aí... Exatamente, porque a gente tem um rompimento, mas a gente não vai garantir que a gente vai ter que não vai ter essa gordura naquele local. É tipo quando a pessoa faz uma lipo, não é assim? Quando a pessoa faz uma lipo, eles não falam que quando ela engorda, ela vai para outro lugar, que é onde tem gordura? É mais ou menos isso daí. Quando a gente entra com o mesoestabil, que tem essa liberação lipídica, e eu tenho a L-carnitina, que tem essa oxidação energética, aí eu vou ter todo esse processo de gordura totalmente metabolizado. E para eu poder estar potencializando, eu tenho a cafeína. Principalmente quem trabalha corporal, a cafeína é assim, ó, sabe aquele coringa? Primeiro assim, ele vem num frasco de 2,5. Ele não é para você sair usando aleatoriamente. Você usa um frasco na sessão, porque senão a pessoa fica muito elétrica. E eu tenho experiência disso aqui dentro de casa. Então, a gente vai com a cafeína acelerar esse processo de lipólise. Ele tem essa ação drenante. Então, para quem trabalha corporal, a gente já vai ter essa ação drenante. Tem um efeito vasoconstrictor, que eu vou reduzir os edemas e vou melhorar a circulação local, e ele vai aumentar a permeabilidade dos tecidos. Então, para quem faz corporal, principalmente, isso daí é aquela cerejinha do bolo, sabe? Para poder acelerar o processo e para aquele paciente ver e embarcar no seu protocolo. Aceitar, né, o protocolo, porque aceitar várias furadas, assim, não é fácil, né, gente, nas sessões. Então, ele vai ser mais colaborativo com você. Silício orgânico, que é a minha paixão, né? Eu falo que a gente coloca em todos os protocolos, não só dessa parte de lipoenzimática, mas para poder estimular colágeno, porque ele, junto com o mesostabil, ele vai reorganizar e vai qualificar o meu tecido. Ele vai estar atuando ali na minha matriz extracelular, ele tem uma ação, uma pequeníssima ação, mas tem uma ação de lipólise, e ele também vai aumentar o meu número de fibroblastos, a minha produção de colágeno. Então, o silício, ele é coringão, coringão. Gente, protocolo lá no final, tá? Calma o coração. Então, quando a gente tem o silício junto nessa composição, a gente vai ter ativação de fibroblasto, reestruturação de matriz extracelular. Eu vou deixar essas fibras mais fortes e, ao mesmo tempo, esse aqui também é um coringa, para a gente poder estar reduzindo fibrose. Por quê? Porque ele vai estar atuando junto com o mesostabil, principalmente lipomecânica, que dá muita fibrose, não dá? Quando a gente entra com silício, a gente tem essa organização de estímulo de colágeno, essa matriz, esse tecido conjuntivo muito mais forte, ele mais linear, a produção é melhor. E aí a gente entra com ele também para a redução de fibrose, e ele vai diminuir flacidez e firmeza. Quando eu entro com a vitamina C?
vitamina C, antioxidante, neutraliza radicais livres, mas eu aprendi com a minha chefe, com a doutora Ana Cléia, que todo mundo precisa de um pouquinho de vitamina C. Por quê? Porque ela vai produzir as fibras mais resistentes. Ela não vai dar só essa pele luminosa, firme, mas ela vai fazer com que essas fibras que são produzidas pelo fibroblasto sejam mais resistentes, de melhor qualidade. Então, a vitamina C vem também como o pulo do gato. E o demais, que eu gosto muito, né, para poder estar trabalhando, a gente vai trabalhar exatamente na reorganização e qualificação desse tecido. Então, após toda essa parte de lipólise, a gente vai reduzir riscos de fibrose, irregularidades e flacidez. Se vocês pararem para pensar, todos esses ativos, eles cada um trabalham de uma forma. E se a gente for ver, a gente está com ativos trabalhando em camadas. Eu tenho o que vai trabalhar a parte de deixar a minha musculatura mais firme, com mais energia, entrando com a L-carnitina, entrando com o DMAI, tonificando os tecidos. Eu entro quebrando o tecido de gordura. Depois, eu faço estímulos de colágeno melhores, aumentando e melhores, mais qualificados, tanto com o silício quanto com a vitamina C. Então, olha só que legal esse protocolo quando eu consigo executar. Eu estou trabalhando camada. E aí, eu fiz um resuminho para vocês dessa sinergia desses ativos, para vocês poderem pensar aí um pouquinho o que vocês podem estar trabalhando e entregando um pouquinho mais para os seus pacientes. É que cada um faz uma ação e quando eles entram em conjunto, a gente tem um resultado muito melhor e muito mais rápido. Agora sim, a gente pode estar potencializando os seus resultados, associando ativos, como vocês viram, mas eu também posso associar máquinas. Vocês também associam máquinas? Dá um joinha aí para mim. Associa? Então, eu coloquei algumas máquinas aqui, que eu acredito que quem trabalha ainda com corporal, trabalhe com outras, mas, assim, a gente tem a parte de tecnologias termoablativas. Então, hoje, a radiofrequência microagulhada está muito em alta, então a gente pode estar potencializando, não para reduzir essa parte de gordura, mas para poder estimular, ainda melhorar ainda mais essa flacidez, né, daquele paciente que tem um pouco mais de flacidez. Mas a gente melhora muito o contorno facial e tudo mais. Quando a gente entra com ultrassom micro e macro focado, igual eu vou mostrar para vocês, que eu fiz na paciente hoje, a gente trabalha camadas, então eu consigo trabalhar musculatura, SMAS, consigo trabalhar gordura e consigo trabalhar estímulo de colágeno. Quando a gente consegue associar, é o melhor dos mundos. Então, a gente tem um resultado mais rápido, né? E aí vai depender muito do quê? Do seu planejamento e do que o seu paciente tem condições também de falar, de pagar, né? E eu coloquei aqui duas máquinas que eu acho muito essencial para quem faz corporal, porque é o que a gente trabalha aqui na clínica, que é a eletroestimulação e a radiofrequência. São duas máquinas de custo mais baixo, consumíveis baixíssimos, então aqui é a máquina mesmo, né, e a mão de obra, e a gente associa essas máquinas que vocês vão ver aos protocolos corporais. Eles, assim, ó, não existe aplicação desse protocolo sem a associação das máquinas, porque elas vão trabalhar e potencializar ainda mais esse resultado. Uma eletroestimulação, para poder tonificar ainda mais e mais profundo nessa musculatura, e a radiofrequência. E a radiofrequência a gente também pode estar trabalhando na parte facial. Mas se a gente conseguir trabalhar com uma tecnologia melhor, o resultado é mais rápido e é melhor também. Tudo vai depender de custo, né, do seu paciente. Mas eu também posso associar outros produtos. Como seria essa associação? Nos fios de PDO, a gente pode estar atuando junto. E agora, nos outros produtos de estímulo de colágeno, aí a gente faz todo o protocolo primeiro, depois a gente entra com eles. Não posso associar Mesostabil com Redentes, gente, por favor, nem com Radiesse. Então, trabalha primeiro toda a parte de estímulo de esvaziamento de gordura, para depois trabalhar o estímulo de colágeno. Resultado é melhor? Muito melhor.
porque aí vai depender do seu protocolo. E agora vamos para o protocolo, que é disso que vocês gostam, a entender os meus ativos e o porquê. Sim, beleza. Vamos para o protocolo. Onde que eu posso estar trabalhando mais estabil? Posso estar trabalhando, eu brinco que eu só não uso na língua e no branco do olho. O resto a gente trabalha tudinho, certo? Aonde tiver uma gordura ali, a gente pode estar trabalhando. Então, eu trabalho ele toda a face, toda a parte de gorduras da face, dos coxins de gordura, a parte de papada, então, gordura submandibular, gordura submentoniana, pescoço, chantelasma, e aí a gente vai, eu vou mostrar para vocês. Como que eu posso estar trabalhando? Eu trabalho tanto com cânula quanto com agulha. Sandálias? E Pode. só fechar o microfone ali. Eu posso tanto trabalhar com agulhas quanto trabalhar com câmeras. Isso vai depender muito do que você deseja. Mas, normalmente, eu associo as duas. Então, a gente trabalha papada, coloquei aí um esqueminha para vocês poderem trabalhar papada, trabalhar a parte de pescoço. Aí teve uma profissional que falou assim, pescoço? Falei, amiga, porque tem algumas pessoas que eu preciso trabalhar pescoço. Eu posso trabalhar jaws, não tenho risco, não tenho risco de necrose. Eu posso trabalhar jaws. Você vai, desde que você esteja no plano correto, que a gente sabe do subcutâneo, então eu posso trabalhar tranquilamente. E posso estar trabalhando os coxinhos de gordura da face também. O que eu falo para vocês num passo a passo de sucesso que a gente precisa ter? Primeiro, a anamnese, a gente precisa verificar a saúde do paciente com relação às doenças sistêmicas e tudo que vocês viram do processo de metabolização do produto. Depois, a gente precisa de fotografias. Gente, fotografia. A minha paciente ainda falou hoje, falou assim, nossa, você tem um book, meu? Eu falei, tenho. Fotografe, frente, direita, esquerda, lateral 45, 90. Fotografe do avesso, mas fotografe. Por quê? Porque a pessoa se vê todos os dias no espelho. E ela não vê diferença. Ela não consegue ver diferença. E muitas vezes, inclusive o corporal é o mais difícil. Você precisa pegar as fotos e aí fazer as montagens para poder você também visualizar, porque às vezes você também não consegue ver. Então, fotografe e explique para o paciente, tá? Eu faço em cada retorno para que a gente vai vendo, inclusive para eu poder ver aonde que eu preciso entrar mais, por quê? Porque o paciente é assimétrico e eu consigo corrigir essas assimetrias também na parte facial. Então, para mim é muito importante, tá? Mensurar o tecido com adipômetro, principalmente aquele povo das papadas muito grandes, ou que tenha, que eu falo que é até 2 queixos, 3 queixos, que vocês vão ver. A gente precisa medir no adipômetro, porque as primeiras sessões desses pacientes parece que você não viu resultado nenhum, e você só vai ver no adipômetro, tá? Aqui eu coloquei classificar o paciente grau 1 e 4 que fazia planejamento, porque eu vou mostrar para vocês um quadrinho que tem para poder ficar mais claro, para vocês poderem ver qual é a quantidade que vocês vão usar, tá? E orientar o paciente que não é milagre. Eu sempre falo que 90% é ele, 10% sou eu. Eu garanto meu produto. Vocês não garantem? Eu garanto meu produto. Eu garanto meu protocolo. Mas eu não garanto o que ele está fazendo, o que ele está comendo, o que ele está bebendo, se ele está fazendo atividade física. Isso eu não posso, que eu não estou lá na casa dele. Não estou com ele, mas o produto eu garanto. Então, eu falo que a responsabilidade é dele e eu jogo mesmo a responsabilidade fácil, né? Para que ele possa estar trabalhando junto comigo, porque ele está investindo e eu quero um resultado. Igual as minhas pacientes hoje não queria tirar foto, aí eu falei assim, porque aí depois vocês vão querer foto de antes e depois, e eu não vou ter porque vocês não deixam tirar foto, aí eu também não vou ter de outros pacientes, que eles também, vai que eles conversam com vocês e não deixam. Então, eu tiro a foto, porque aí a gente vai, é uma prova, né? Porque a gente está fazendo todo o protocolo certinho e eles não. Aqui eu achei nesse artigo muito legal
essa escala é uma escala. E para quem está começando, fazer um planejamento é importante. Por quê? Porque quem eu estiver trabalhando ali com protocolo de grau leve, um grau moderado, normalmente o protocolo é de 5 sessões. Mas pode ser que 5 sessões para esse grau leve e moderado seja muito. O leve você consiga resolver com 2, às vezes até com uma, né? Que é muito pouco. O moderado com 3, né? Às vezes não vai precisar das 5. Então, vai servir assim de referência, tá? Por quê? Porque a gente trabalha, por exemplo, graus extremos, que muitas vezes 5 sessões é pouco. Então, a gente vai precisar estar trabalhando com o paciente e ver a resposta, principalmente na primeira sessão. A primeira sessão me dá o feedback de tudo. E como que eu faço normalmente com os pacientes? Eu aviso, o protocolo são 5 sessões mínimas. A gente vai fazer 3 e faltar, a gente vai ter que fazer mais. Porque eu já aviso a ele, já tem um combinado, são 5 sessões, mas a gente vai fazer 3. Ou então, são 5 sessões, mas pode ser que eu precise de mais. E aí você já acordou com ele e fica tudo certo, para você poder ir vendo o desenrolar do seu protocolo, ok? E aí eu desenvolvi, igual o Davi falou, a gente já trabalha com mais estabil há 4 anos, aí a gente vem trabalhando. E ele foi o meu primeiro, ele e o meu marido foram os meus primeiros pacientes. Então, o Davi falava assim, Paty, chegou um produto aqui. Eu falava assim, bora fazer, o que que é que a gente pode fazer? Deixa eu voltar. Pronto. Aí falava assim, olha, chegou esse produto aqui. Eu falei, vamos lá, o que que é esse produto? E aí a gente ia desenrolando esse produto e aí ia testando. Então, o Davi e o meu marido foram os meus primeiros pacientes. E eu vou pegar a fotinha dele, porque a foto dele está, inclusive, no encarte da Nas Estética. Né? Aquela foto, o protocolo do Davi fui eu que fiz. E a gente desenvolveu, então eu desenvolvi 2 protocolos para vocês. Um protocolo mais simples, né, que dá resultado, é super tranquilo. É o protocolo de mesoestabil com silício. Então, a gente vai estar trabalhando essa associação. Então, tudo que vocês já viram com o protocolo com essa associação, fui eu que desenvolvi para vocês, para ficarem mais fácil, para vocês terem resultado. E aos poucos, indo conhecendo, vocês vão acrescentando os outros produtos. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com 10 ml, um frasco de cada um, e a gente consegue, com esses 10 ml, trabalhar tranquilamente a região de papada, e ele ainda sobra, porque se vocês virem aí na tela, vocês estão vendo que eu coloquei uma sugestão de seringa de 10 ml, e coloquei 2 ml de anestésico sem invaso, e aí tá 4 e 4 para poder dar os 10. Então, está faltando 1 ml de mesoestabil e 1 ml de silício orgânico. Esses 2 ml, você vai fazer o refinamento, que é onde eu faço com a agulha. Eu pego esse restinho e eu vou aplicando em jaws, fazendo melhor o contorno mandibular, fazendo essa, essa região de próxima dos coxinhos de gordura próximo dos sulcos, lábio mentoniano do sulco nasolabial. Então, a gente consegue ir refinando com esses 2 ml. Com os 10, a gente consegue fazer toda a região de papada facilmente. Então, como que a gente faz? A gente delimita a área, eu faço a delimitação, vocês vão ver no vídeo, a delimitação da área da mandíbula, a gente faz a região de papada, então, o meu protocolo, a gente entra com 3 pertúitos. Quais são? A gente entra no central e nas laterais do ângulo de mandíbula. A gente pode estar trabalhando tanto com a agulha 30G, quanto com a cânula, que eu gosto de trabalhar com a 22G. Mas se você quiser trabalhar com a 25, a 21, tanto faz. Eu gosto de trabalhar com a 22, tá? E a gente vai fazer retroinjeções em leque. Eu aplico, em média, se for retroinjeção, de 0,5 a 1 ml em cada leque. Se for no ponto, é de 0,2 a 0,4 por cada ponto, com 1 centímetro de distância.
Normalmente, vocês vão ver, eu gosto de fazer um zigue-zague com esses pontos, e eu injeto uma quantidade até maior, para a gente poder ter mais resultado. Utilizar na face até 2 frascos de mesoestabil por sessão, depende muito da área e da classificação daquele paciente, né? Qual é o grau dele, porque se ele tiver naquele parte mais severa, mais intensa ali, a gente vai precisar trabalhar com esses 2 frascos. E não preciso massagear, não preciso utilizar bandagem, é vida que segue. Vocês vão ver que eu tenho uma foto de paciente que eu apliquei de manhã e de tarde estava em evento. A gente programa 5 sessões e o melhor, são intervalos de 7 dias. Por que que eu falo melhor? Porque com 7 dias o paciente vai fazendo os protocolos, por exemplo, em paciente com grau mais moderado, a gente entra ali com menos de um mês, eu já concluí o tratamento dele, né? E eu já posso estar partindo para as outras coisas, que seja um preenchedor, que seja um fio, né, que eu queira fazer, um bioestimulador, então aí eu já posso, no mesmo mês, estar trabalhando com ele outros produtos. E como que a gente faz? Então, ó, essa é uma paciente com grau bem extremo. Eu faço com cânula também, depende muito do que eu quero e aonde eu quero, porque normalmente até assimetrias a gente consegue corrigir um pouquinho. Então, eu entro mais de um lado que do outro, eu olho o paciente e eu olho o paciente e aí eu vejo aonde é que eu posso estar esculpindo ele. E isso é muito legal, porque você consegue melhorar muito toda essa parte, esse contorno facial desse paciente. Tá? Então, ó, a gente entra na parte do pescoço, entra na parte da papada, entra na face, né? E aí, eu vou mostrar para vocês alguns resultados antes do próximo protocolo, só para vocês verem. Essa paciente é uma paciente de pós-lipomecânica, ela estava cheia de fibrose e todo alguém que estiver próximo de um dentista, de alguém que faça lipomecânica, pode, pode mandar, pedir para mandar para vocês que vocês vão refinar esse paciente, porque sempre vai faltar um pouquinho. Sempre a lipomecânica não vai tirar tudo e você vai precisar entrar com um pouquinho de mesoestabil. E aí, qual é a vantagem? Junto com o silício, a gente vai tirar essa fibrose. Então, essa paciente a gente fez uma sessão, esse é o resultado de uma. Na segunda sessão, a gente já conseguiu entrar com cânula. Então, assim, na primeira a gente não ia, a gente fez toda na agulha, refinou tudo. Na segunda sessão, a gente já entrou com cânula e aí já refinou melhor para ela, tá? Então, uma sessão, resultado de uma sessão de mesoestabil com silício. Ó, outra paciente com resultado de mesoestabil com silício, só uma sessão, a paciente normal, sem ser pós-lipomecânica, tá? E aí vocês conseguem ver a diminuição dessa... Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Dessa parte da papada dela, ó, a gente vai... É como se eu tivesse aumentando o queixo, como se eu tivesse preenchido. E, na verdade, eu estou encolhendo esse tecido. Então, muitas vezes, a gente também tem que pensar que aquele paciente que a gente acha que está faltando mento, ela está faltando um pouquinho de gordura, né? Trabalhar a gordura para depois você refinar. E, às vezes, nem vai precisar fazer esse preenchimento de mento. Ó, essa paciente, ela está em tratamento. Esse daqui é o resultado de 2 sessões. De mesoestabil, ela já fez a terceira, a gente programou 3 sessões para ela, mesmo sendo um rostinho mais pesado, mas ela quer entrar com tecnologia. Então, eu estou esperando ela retornar desse resultado, que é sábado, para ver se a gente vai continuar ou se a gente vai entrar com a tecnologia. Então, olha como a gente já melhorou a parte do rosto, que eu ainda amo sacrifício as fotos, né, para a gente fazer igual que o paciente tenta ser simpático, a gente coloca ele para não ser simpático, porque é uma luta, né? Todo mundo não fica assim, ó. Todo mundo fica assim, ó. Ninguém quer o cantinho da boca caído, né? A não ser se tiver com toxina. Então, olha as fotos, que o tanto que é difícil também.
mas a gente melhorou muito o contorno facial dela. Entrei não só na parte da papada e um pouco também na região de pescoço, trabalhando ali toda a parte da mandíbula e também trabalhando essa região fazendo uma bichectomia, né, para a gente poder já dando essa profundidade, e vocês viram que ela é assimétrica. Então, eu entro ainda com mais produto do nosso lado, que a gente está vendo aqui na tela, do lado direito, do que do lado esquerdo. Então, tudo isso é olhar, tudo isso é para a gente poder ver e ver o que a gente pode fazer com o paciente e dar certo. Olha aí. Todos os pacientes, só para relembrar vocês, eu faço cânula e agulha. Todos, tá? Essa é uma paciente de 3 sessões de Mesostabil, tá? A gente usou um frasco de cada um. E a foto que ela me enviou é porque eu tinha aplicado o Mesostabil de manhã e ela tinha um evento de noite. Tem edema aí? Dá para ver o edema? Tem líquido aí? Não tem. Então, em poucas horas, tudo se acomoda e aí a pessoa tem vida que segue, tá? Paciente já controlada, ó. Foram 3 sessões de Mesostabil com silício. É uma paciente que também fez lipomecânica, então a gente só trabalhou. A gente trabalhei ela as 3 sessões, fiz alguns procedimentos que ela gostaria de fazer, né? A gente fez lábio, fez, acho que foi menos de 1 ml em mento, e era só o que tinha sobrado do lábio. Muito pouquinho, mas a gente trabalhou esse contorno dela com Mesostabil, e olha só, isso aqui é um retorno de 3 meses. Então, eu trabalhei todo o protocolo, aí ela voltou com 3 meses, a gente fez redente na face e tal, e aí eu tirei a foto dela. Então, olha, tá super controlada, tá bem, e isso é legal porque você vai monitorando o paciente. Então, quando você esvazia primeiro, depois você consegue ir fazendo os outros procedimentos e consegue monitorar eles. Agora, aqui é o meu outro protocolo que eu trouxe para vocês, que normalmente nas palestras eu coloco ele, mas a gente não conversa muito sobre os ativos, né? É muito rápido, e por isso que eu falei para vocês que eu queria conversar, explicar um pouco a função de cada ativo, para vocês pensarem e ver o que faz sentido para o seu paciente, beleza? Por quê? Porque tudo que eu falei para vocês daqueles ativos, eu trabalho ele aqui na clínica. Ah, você trabalha com paciente qual? Aqueles pacientes severos. Paciente que não seria nem a indicação, vamos ser bem sinceros, né? Porque aquele paciente muito obeso, ele primeiro tinha que fazer uma redução, para depois você estar trabalhando ele ali. Mas eu tenho alguns pacientes e a gente entra, assim, com tudo isso daí, né, de ativo, tudo na mesma sessão, né? A gente entra com um frasco de cada um, às vezes até 2 de Mesostabil e um frasco de cada um, para vocês poderem ter o resultado, e vou te falar que o resultado é muito rápido. Então, o processo é o mesmo, tá? A aplicação de agulha ou a parte de cânula, né? Coloquei a seringa de 10 ml para poder padronizar, mas hoje eu uso até a de 20 para eu poder colocar esses produtos mais fácil e depois eu só transfiro para uma seringa de 3, ou que eu acho melhor para poder estar trabalhando. A gente aplica 0,5 a 1 ml em cada retro, 0,2, 0,4 por ponto. Não precisa massagear, é o mesmo protocolo do anterior. A única diferença são os ativos, a quantidade desses ativos que a gente vai colocar. E aí, eu falo para vocês o seguinte, né? A gente delimita toda a área, então vocês estão vendo aí. Essa paciente, eu ainda brinquei, que era a Aline trabalhava com a gente aqui na Medestética. Eu falei assim, Aline do céu, a gente está com 3 queixos, né, para poder estar trabalhando aí. Então, quando a gente fala assim, não pode trabalhar pescoço, pode, gente. Tem gente que tem indicação, que tem gordura e a gente precisa trabalhar. E da Aline eu ainda tive um desafio, porque ela chegou 4 semanas antes do casamento dela.
E aí eu queria matá-la, né? Então eu peguei e falei assim, nossa, eu vou deixar você roxa, né? Ó, o dela foi usado todos aqueles ativos, então fica bem demasiado, eu aviso o paciente, mas ele passa no final do dia, ele já tem, já tá com tudo, tá com o rosto tranquilo. Ela vai sentir o que a mais? Porque tem mais produto, vai ficar mais quentinho aquela área, né? Então a gente vai ter um processo inflamatório um pouquinho maior, mas nada exorbitante. Passa muito rápido. E o dela, além de eu entrar com a cânula que vocês viram, em várias áreas, eu entrei com a agulha refinando e a gente também entrou na parte da face já para poder ir fazendo esse lift, diminuindo essa parte dos coxinhos de gordura da face, já tentando trazer para ela mais estrutura, mais formato de rosto. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, essa é uma foto de 24 horas pós a aplicação de todo aquele produto que vocês viram. E a gente já vê uma diminuição. E eu vou te falar que teve uma diminuição de 4 milímetros de prega entre a primeira e a segunda sessão dela. E a gente usou, ó, igual eu coloquei ali para vocês, 2 mesostabil, 1 L-carnitina, 1 silício, 1 cafeína, 1 DMAI, 1 vitamina C. Todos esses produtos foram colocados todos na mesma sessão. Lembrando que é uma paciente de um grau muito extremo, que a gente precisava entrar com mais potência, para a gente poder ter resultado. E o outro desafio, eu ainda tinha só 3 sessões para poder fazê-la antes do casamento. Então, eu estava com essas duas situações. Mas com uma sessão a gente conseguiu melhorar, já ir diminuindo, fazendo aquela retração daquela papada e começar a aparecer um pouco de contorno mandibular. E aí, esse daqui já é o resultado dela com as 3 sessões. A gente teve 9 milímetros de prega, com um tempo muito curto. Teve uma sessão que a gente não conseguiu nem uma semana, foi menos de uma semana. E aí vocês conseguiram ver que aqueles 3 queixos que eu falei, né, que parecia que tinha, a gente já deu uma afinada. Então já até começou a aparecer o queixo. Eu não ia conseguir muitas coisas, porque eu tinha um tempo muito curto, eu precisaria de mais. Mas essa daí foi a foto dela uma semana antes do casamento, tá? E essa foi a foto que ela me mandou no casamento. E olha só, vocês conseguem ver a profundidade desse queixinho aí, desse mente? Vocês conseguem ver aí? Não ficou legal? Para quem me deu um desafio, assim, em cima da hora, eu falei, vamos embora, que eu gosto de desafio, né, gente? Desafio é comigo mesmo. Então, esse foi o resultado, é a foto da Aline do casamento que ela me mandou, e a gente só fez 3 sessões, tá? Outra paciente que a gente fez só 2 sessões desse protocolo todo, e essa paciente é engraçada, porque a mãe dela que mandou ela ir em mim, que ela estava muito gorda, ela estava inchada. E aí a gente trabalhou ela toda a face, tá? Igual vocês viram da Aline. Ó, vocês vão ver que todo mundo é assimétrico, então tem mais de um lado e mais do outro. E isso daí é olhar. É você ir trabalhando e lapidando o seu paciente. Então, na parte do rosto, da face, eu trabalhei ela com uma agulha muito estrutural. Poderia estar trabalhando com cânula? Poderia, mas eu gosto de ir assim, nos pontos específicos. E a cânula, eu vou fazer só uma retro. Então, eu gosto de estar lapidando esse paciente. Inclusive, essa paciente, eu trabalhei até um pouquinho o coxinho de gordura aqui, ó, da nossa sobrancelha aqui. Porque, se vocês verem, ó, ela deu uma leve diminuidinha. Eu coloquei muito pouquinho, coloquei com agulha. Vocês vão ver que eu trabalho a parte de bolsas, né, intraorbitárias. Coloquei com a agulhinha 32G, muito pouquinho ali, mas a gente consegue ter um resultado bem bacana, tá? E aí, como eu falei para vocês, a parte era submentoniana, submandibular, né? Mas eu não consigo, eu preciso trabalhar com vocês todas as áreas que eu trabalho, que eu não consigo trabalhar só uma coisa, eu preciso entregar. Então,
eu trabalho com toda a parte dos coxins de gordura da face, como vocês viram, que eu falei, e principalmente a parte de bolsas, né, intraorbitárias, que é tão difícil, é uma dor, né, a área dos olhos é uma dor, e a gente precisa também saber, antes de mais nada, se essa bolsa é gordura de verdade, porque senão não resolve, né, gente? Senão eu tenho só flacidez ali, vou injetar mesestabil ali e vai virar um peteco. Mas a gente trabalha bolsas de gordura, chantelasma. Eu trabalho com agulha 32G, aquela de 4 milímetros, pequenininha. Eu coloco pouca quantidade por ponto. Posso estar trabalhando mais estabil e silício junto, mas as primeiras sessões eu trabalho normalmente bolsa de gordura só com mais estabil, porque eu já tenho um outro protocolo que eu vou engatar, que vocês vão ver, na verdade, vocês vão ver lá no Full Face. Eu vou apresentar, que é a parte do Argibenone, toda a parte de estrutura de protocolo para essa área. Mas, se for a parte de coxins da face normal, agulha 30G, eu pinço o tecido, coloco ali pouca quantidade por ponto, porque a gente não tem grandes quantidades, não é igual uma papada. Posso estar trabalhando com cânula? Posso. Bolsas infraorbitárias, inclusive, a gente tem vários profissionais que já me passaram, que trabalham com cânula, vocês vão ver o resultado de uma, com cânula, que é muito tranquilo, porque pensa comigo, a gente com a cânula já está no tecido subcutâneo. A gente não tem esse risco se eu tô, se eu não tô. Ah, e outra coisa. Ah, e se eu não tiver no tecido subcutâneo, o que que acontece? Vocês sabem me dizer? Porque, gente, se eu não tiver, vai doer. Vai doer muito mais. Primeiro, eu não posso superficializar, senão vocês vão fazer um monte de pápula, pelo amor de Deus. Esse negócio não vai sair nem tão cedo. E se tiver mais profundo, o paciente vai te falar. Ele vai dar um gritinho lá, ai, né? E você vai saber que você está num plano errado. Então, ou você vai recuar a agulha ou você vai introduzir um pouco mais essa agulha. Fechou? Fechou? Gostaram da dica? E aí, ó, eu tô com essa paciente na sofrência, né? Porque eu falo que ela, para mim, é uma sofrência, mas ela tá muito feliz. É uma paciente de chantelasma que ela falava muito que, assim, as pessoas, ela usa óculos e aí ela tem dois pontos, um em cada lado. E as pessoas sempre falavam que ela tava com a base borrada, que estava craquelada, acumulada. E vou falar para vocês o relato dela, tá? Porque como eu ainda não consegui tirar esse negócio, então para mim ainda falta. Mas a gente conseguiu diminuir, então ele não é duro mais, ele já não é duro. A gente conseguiu mudar a cor, então de um amarelão que todo mundo via, ela falava assim, mas você não está feliz? E aí eu falo para ela, não. Ela falou assim, mas eu acordo e eu que vejo todos os dias e eu vejo a diferença. E eu já estou muito feliz. Então, já acalmou um pouco mais o meu coração. Mas a gente conseguiu diminuir esse amarelão para um laranja, né, assim, uma cor mais fechada. Não tem mais gordura, não tem tecido ali de gordura. Então, eu ainda estou assim, vendo o que eu vou trabalhar com ela. Mas a gente fez 5 sessões, esse resultado é de 5 sessões, e aí eu faço um intervalo um pouquinho maior, de 15 dias. Porque ele dá uma inchadinha, mas não é nem também por conta disso, não. A área dos olhos é uma área mais difícil de drenar. O paciente, às vezes, ele sai mais inchado, então, às vezes, ele tem compromisso. Aí eu dou um intervalo, eu já programo 15 dias. É o caso dessa paciente, e a gente fez 3 sessões de Mescabil. Eu fiz uma com ele pura e 2 com ele já com um pouco de silício. A dor dela era exatamente essa parte das bolsas, que era o que ela viajou e tirou foto e viu. E a gente eu trabalhei esvaziando isso aí e estruturando ela. Então, ela tem o resultado completo até no meu Instagram, que é o que eu vou apresentar lá no Full Face também, da parte do protocolo de Argibenone, que a gente fez um esvaziamento, eu estruturei com ácido hialurônico, eu vim com argibenone, a gente trabalhou esse tecido superficial também. Então, todo o protocolo
que eu tenho de argibenone, a gente fez com ela finalizando depois. Mas as 3 sessões de mesostabil já deram condições para que eu pudesse fazer toda a parte do protocolo depois. Entenderam? Vocês estão aí, gente? Vou voltar, perdão. Eu não diminui o som. Vocês aguentam aí. Porque eu não tenho como diminuir agora. Diminui aí no computador, no telefone de vocês, tá? Porque eu gravei agora. Agora há pouco, eu montei agora há pouco e coloquei na aula. Posso estar trabalhando associando iPro, Instaform, consegue melhorar muito essa mas eu já vou falar. Já vou mudar aqui para vocês verem o resultado. Calma aí. Vamos lá. A gente não está te ouvindo, viu? Viu, eu vou voltar, vou falar. Posso estar associando com Hi-Pro, com ultrassom microfocado e macro? Posso. Devo. Se o paciente me der condições de trabalhar, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque a gente vai conseguir unir o melhor que a gente tem dos ativos, mais a parte tecnológica de hoje. E aí a gente consegue dar um resultado mais rápido para ele, que hoje todo mundo tem pressa, né? Então, essa é a minha paciente de hoje. A gente fez 3 sessões de mesoestabil com ela, e hoje eu fiz o Hi-Pro. E esse é o resultado imediato dela, é o resultado imediato. Eu acabei de tirar a foto e montar para poder colocar aqui para vocês. Então, assim, é uma paciente que está num processo de emagrecimento, que estava no Monjaro e que queria melhorar a papada. E eu ainda falava assim para ela, Ana, cada sessão eu falava assim, Ana, mas você vai me dar pelo menos 1 ml de ácido hialurônico para eu refinar você? Porque vai faltar um pouquinho, a gente sabe, né? A gente precisa dar uma refinada, mas ela estava meio assim, que ela é mais jovem, né? Então ela ainda não topou meu ácido hialurônico ainda não. Mas olha só que bonito o resultado dela, né? Da primeira vez que ela veio, que eu tirei a foto, para agora, então a gente melhorou o contorno, né? Melhorou toda essa região de papada. Ela falou que ela não tirava foto de lado de jeito nenhum. E aí a gente entrou com o Hi-Pro para poder finalizar. Então, hoje eu uso a tecnologia finalizando, mas nada impede de vocês começarem ou colocar no meio, ou se o paciente investir mesmo, dele fazer pelo menos as 3 sessões, enquanto você vai trabalhando com os ativos. Então, tudo vai depender do planejamento e do que o seu paciente está disposto a investir, tá? Mas esse foi o resultado que eu trouxe de hoje, né, de agora que a gente fez. Mas a gente também tem resultados, por exemplo, dessa paciente que foi só uma sessão de mesostabil e uma sessão de ultraformer na época, que a gente fez só para reduzir um pouquinho e melhorar essa marcação, né, de mandíbula dela. Mais uma paciente, ó, essa paciente já foi 5 sessões de mesostabil, com mais uma sessão de ultraformer, só para a gente poder finalizar o protocolo, tá? E assim, muita conversa, ela fez a atividade física dela, ela fez a dieta, então quando o paciente colabora, tudo flui, né? Não posso dizer o mesmo dos meus 2 pacientes testes, né? Porque tanto Davi quanto Nilson são os meus pacientes, assim, de mesostabil eterno. Apesar de que agora, né, que meu marido já tá melhor, agora ele já tá estável, agora ele é atleta, então agora a gente já não tem esse problema. Vocês vão ver também. Posso estar fazendo associados com fio de PDO? Posso. Inclusive, em janeiro eu estava na certificação da iTrend, eu gosto muito de fio de PDO,
E a gente trabalha muito lá na clínica. E o que a gente estava discutindo lá com relação a fios de PDO, né? E no caso tá já injetando ativos para lipólise. Que essa parte, essa trama que a gente faz com fios de PDO, ele segura bem. Então, ele, além, vamos pensar que o fio, ele tem essa parte de adipocitólise, né? E quando a gente entra ainda com ativo, eu ainda potencializo. E aí ele me segura, para a gente não ter recidivas. Então, agora imagina se eu já entro com mesastabil, L-carnitina, silício ali, e eu seguro já com essa trama, pronto. Não há risco de aceleração de hidrólise, isso já foi comprovado. A gente pode estar fazendo, então, pode estar iniciando já com os fios injetando, que até para o paciente é melhor, mas você pode estar fazendo também em outro momento. Isso vai depender muito do seu planejamento. O ideal é de 2 às 5 sessões para fazer o protocolo com agulha, porque aí se eu fizer na primeira sessão, aí depois eu faço ele todo com agulha, para a gente poder estar trabalhando e refinando o que faltar, certo? Então, posso estar fazendo, eu acho que vai ter um outro som alto também. Eu gravei agora, eu tenho um modelo mais mais pouco do mundo, e é meu marido, para eu poder fazer isso, eu não fiz dele, não achei, e aí a gente fez esse procedimento agora, estou fazendo, tá? Para vocês verem, né? Então eu usei ele por a gente usou com foi uma rola de mesabil, uma de insulina, e aí você já vai injetando, você já vai aproveitando ali, ó. Né? E a gente ganha um beijinho no final, porque todos os pacientes que é forte e corajoso ganham um beijinho no final. Mas para vocês verem que é uma outra alternativa também, para vocês terem resultado, ó. Esse é o resultado imediato pós-fio dessa paciente, que é a Fabi. E ele me ajuda muito a dar essa colada. E quando eu entro com os ativos, eu proporciono muito mais. Lembrando que a gente precisa ter certeza se não é só flacidez. Tem que ter gordura, né, gente, para entrar com mais estabil. Porque se for só flacidez, que foi os vídeos que eu achei, eu tenho outros pacientes para a gente poder estar entrando com a NCTC, PDRN, para poder melhorar toda a qualidade desse tecido. Mas a gente melhora muito o contorno, vocês viram? O tanto que é legal. Eu adoro esse monte de fio, assim, ó, para a gente poder estar trabalhando. Então, protocolo, que a gente estava falando agora de fios, aí eu vou colocar a Dani, não sei se a Dani está aí, porque lá no grupo eu pedi, né, para quem quisesse me fornecer e tal. Então, ó, a Dani, ela entrou com o protocolo do Mesastabil e fez fios espiculados, né, então já fez os fios de tração. Normalmente, a gente também associa, quando a gente entra com fios para fazer esse contorno mandibular, a gente, quem tem aquela papadinha, a gente entra com mais estabil refinando. Então, a gente pode estar entrando, né, com esse protocolo também, que é muito legal, com os fios espiculados. Aqui já é um protocolo de mesastabil, faz todo o protocolo de mesastabil antes, e depois entra com a hidroxiapatita. Então, essa doutora, a Cíntia, ela me mandou essas fotos. Então, olha só a diminuição de prega. Ela fez o protocolo todo e depois ela deu mais um boom, mais um estímulo de colágeno com a hidroxiapatita de cálcio. Isso daí é planejamento, é o que você vê que é melhor para o seu paciente, certo? E aí, o que eu fico feliz é porque vocês começam a fazer os protocolos, e esses protocolos que a gente desenvolveu há tanto tempo dá resultado, e vocês têm resultado. E aí eu recebo feedback lá no Instagram, aí quem pode me dar a foto, me manda a foto. Então agora eu quero o resultado de todos vocês. Ó, 3 sessões de mesostabil com silício, dessa paciente, né, dessa profissional que é lá de Araguaína. Então, para vocês verem o tanto que melhora o contorno facial, né, quando a gente faz direitinho. Daqui do Calvin, do meu casal, que eu falo que acho que a Mel ganhou neném. Mas olha só que legal. Olha a diferença, gente, dessa pessoa. É surreal. E isso me deixa muito feliz, porque vocês conseguem replicar. Se vocês conseguem replicar o protocolo e ter resultado,
é porque a gente está no caminho certo, né? Ó, aí eu trouxe da Abel, a Abel me mandou ontem, né? A Abel que está lá em Tubarão, 3 sessões de Medsitabil com silício, né? Então ela fez com cânula, e olha só, são coisas que não tem preço, né? A gente imagina assim, essa paciente ia fazer o quê? Lipomecânica? Ia fazer o quê? Um lifting? Tem paciente que já tem uma idade ou que tem umas condições de saúde que não permite fazer esse tipo de coisa. E a gente está aqui para ajudar. É esse público que a gente está aqui para poder ajudar. Né? Aqui a gente tem a doutora Sônia, lá do Rio de Janeiro. Eu dei um workshop para ela lá e ela me mandou a foto, assim, com um mês depois, logo depois do Full Face, no ano passado. Então, olha só que legal. Só 3 sessões. Vocês estão vendo que muito difícil o caso com 5? Só são aqueles casos muito extremos, mas que a gente tem que deixar muito bem alinhado com o paciente. E o protocolo são 5, e que a gente precisa deixar isso claro para ele, que se for menos, ele sabe que é 5, e que se for mais também é o caso dele. A gente deixa alinhado e fica muito bem. Então, ó, 3 sessões também. Aqui tem outro caso da Dani, né? Então, a Dani, esse paciente tem um vídeo, depois eu vou estruturar melhor para colocar o vídeo dele. Ela falou que ele está muito feliz com o caso dele, então ela fez 4 sessões de Medsitabil e 4 sessões de silício. O que que ela fez? Uma sessão Medsitabil puro, outra sessão com intervalo, né? Aí ela fez o silício, na outra sessão Medsitabil, na outra sessão silício. Pode fazer separado? Pode, mas eu posso misturar, e aí eu ganho tempo. Ganho tempo e resultado para esse paciente. Ao invés de 8 sessões, eu só faço 4 no caso, né? Então, mas os resultados é que são os mais incríveis. Olha esse contorno dessa mandíbula desse paciente. Provavelmente, se ele fosse num outro profissional, ia falar para ele fazer uma lipomecânica, ia falar para fazer um monte de coisa, né? Eu não sei se ele fez preenchimento, tá? Mas eu acredito que não, porque ela não me falou nada. E aqui, ó, é o caso da Anitta de São Paulo, e ela fez Medsitabil puro nessa bolsa de gordura com cânula, tá? Ela usou essa quantidade que vocês estão vendo aí, ó, 1,25, para poder reduzir. E depois que reduziu, ela entrou com o protocolo de Sculptra. Então, vocês viram que a gente consegue fazer várias coisas desde que a gente planeje. Cada um tem um produto que gosta mais, né? Que gosta e que já tem aquela habilidade de trabalhar. Tem hidroxiapatita, tem o Sculptra, né? Tem o Elancê, eu amo o Elancê também. Mas hoje eu trabalho só com Redem. Então, o que eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar com Redem. E aí, ó, eu trago o meu garoto Medsitabil para vocês, né? Porque ele teve presente em todas as minhas aulas. Durante quase 2 anos, e foram muitos processos híbridos. Lembra que eu falei para vocês? Ele tinha um. Vamos passar, calma aí. Por quê? O que acontece com o meu marido? Ele engordava, de repente ele emagrecia. Aí ele engordava e ele emagrecia. E aí dá-lhe Medsitabil nessas idas e vindas, né? Não, Raquel. E aí você pega e faz assim, vamos melhorar. E aí eu sempre falei nas palestras assim, enquanto o nosso nutricionista não falou para ele que ele tinha uma mente de gordo e que ele precisava melhorar essa mente e focar na atividade física, ele não melhorava esse efeito sanfona. E a gente também não conseguia manter um resultado. Então, desde o ano passado, que ele já vem numa constância de um ritmo muito frenético de atividade física, participando de competições e tudo mais, a gente conseguiu dar uma estabilizada nele. Tanto que hoje, quando eu fui pegar para fazer fio, ele não tinha tanta necessidade, mas eu precisava fazer para poder vocês verem. Mas já manteve, né? O fio vai manter já a papada coladinha, a gente já estava fazendo uma manutenção, porque é importante fazer a manutenção. Ter o seu paciente sempre ali no consultório. Então, ó, para vocês poderem ver,
Essa é a foto do meu marido hoje, né? Então ele já conseguiu manter, faz atividade física, controla a alimentação, e aí a gente consegue manter os resultados. E aí eu falei para vocês, quem estava no início, né? Eu falei que o Rodrigo publicou um vídeo e colocou um resultado que eu mandei para ele que eu não acreditei. Aí eu falei, olha isso. E ele jogou isso, eu falei, agora eu vou ter que falar um pouquinho do que a gente faz no corporal. Então, esse é um protocolo lá da clínica de corporal. Quem faz e executa esses protocolos é o Alex, porque eu sou dentista e eu não posso. Mas a gente, quem desenvolve os protocolos sou eu também, que já tinha desenvolvido e ele foi colocar em prática. Então, na parte corporal, a parte de trabalho, abdômen, flanco, dorso, coxa, braço, né? Então, assim, tem inúmeros locais para poder estar trabalhando nessa parte do corporal, para vocês poderem estar modelando, assim como eu faço a parte facial, vocês estarem fazendo a parte corporal, né? Então, precisa ter a gordura localizada palpável, precisa fazer o ideal é ter uma biopedância e também tirar todas as medidas, porque o corporal eu acho ainda mais difícil, porque ele depende ainda mais desse paciente, né? Então, as marcações, os pontos, né? Entre os pontos, uns 2 centímetros, você vai depender muito da área que você vai fazer, porque tem gente que quer o corpo inteiro e não vai dar para fazer, então você vai ter que estar alinhando com o paciente o que você vai trabalhar, tá? E principalmente se você vai associar as tecnologias. Lá na clínica a gente sempre associa as duas, radiofrequência e eletroestimulação. E aí a gente tem esses resultados. Então a gente fez nessa paciente toda a parte das costas. Essa é uma paciente que foi feito lipo e a parte só na frente, a parte das costas não foi mexida, então quando ela engordou, foi tudo para as costas, essa região do bumbum. E aí a gente trabalhou lá na clínica ela, principalmente as máquinas, muitas máquinas, mas também a parte dos pontos das mesclas. Né? Então foi utilizado mesoestabil, silício e L-carnitina, e eu falei para o Alex para usar a vitamina C para a gente poder ver. Por quê? Porque vai depender muito do que o paciente está disposto a pagar. E aí, dependendo dessa situação, a gente não consegue fazer todos os ativos, mas a gente coloca sempre os básicos. Então, assim, os primordiais. Primordiais para o corporal é mesoestabil, silício e L-carnitina. Não tem como você não colocar esses 3 produtos na parte corporal. Se ela aceitar todo o valor do tratamento, aí você entra com a cafeína, entra com o DMAI, entra com a vitamina C tranquilamente, tá? Ó, a parte abdominal e a parte dessa gordurinha do sutiã, né? Então, aqui só foi trabalhado mais estabil, silício e L-carnitina. Foram 4 sessões e 2 sessões de radiofrequência e 2 sessões de eletroestimulação. Essa paciente, ela já está em controle. E ela volta uma vez no mês, ela volta para fazer uma máquina, para fazer uma radiofrequência, para fazer uma eletroestimulação. Então, ela já é uma paciente que também já está super controlada. Ela foi finalizada em novembro e ela vai uma vez no mês e faz uma sessão de máquinas para poder manter. Essa daqui é uma paciente pós-lipo, então a gente trabalhou essa parte que é onde a lipo não consegue, da mesma forma da lipo na parte da papada, a gente também não consegue trabalhar, eles não conseguem trabalhar toda a parte do corpo. Então você consegue esculpir esse corpo, você consegue melhorar todas essas regiões, né, que faltou. E aí você vai esculpindo exatamente no local para você poder estar trabalhando, tá bom? Sessões, ó. Cada sessão foi usado essa quantidade aí, ó, de produto. Em cada sessão. Que a gente está trabalhando frente e está trabalhando costas, tá? E esse que foi o que o Rodrigo publicou, acho que foi ontem. E aí eu mandei para ele,
porque esse paciente não queria, a gente fez ele todo na agulha, exatamente para poder ir modelando ele. E aí ele falou que ele não aguentava mais, tá? Que ele não queria mais a última sessão, que ele não tinha visto o resultado e que ele tinha voltado a beber e etc e tal. E aí a gente pegou, eu peguei e tirei a foto dele. Eu tirei a foto dele porque pela blusa a gente já tinha visto que tinha melhorado, estava bem. Mas, como eu não via ele, eu não estava vendo, eu falei, deixa eu ver aqui, e aí a gente conversa. Qualquer coisa a gente não faz. Na hora que eu tirei a foto e aí eu mostrei para ele, aí ele falou assim, pode terminar. Então, aí foi feita a última sessão, a gente não tem a foto da última sessão, mas só para vocês verem que deu muito resultado. Então, a gente entrou com a radiofrequência e com a eletroestimulação com ele, fez as 4 sessões com todos os ativos, né, que ele falou para a gente poder fazer, trabalhou toda a região abdominal e a região de flancos, né, que eu brinco, que eu falo que a boia é muito difícil de trabalhar, e aí a gente obteve esse resultado. E aí eu falo para vocês o seguinte, que quando o conhecimento encontra o planejamento e o resultado deixa de ser tentativa e ele vira entrega. Então, por isso que eu martelo muito com vocês, para vocês poderem aprender e entender o produto, porque vocês sabem da parte técnica, né? A parte de injetar, a parte de anatomia, mas precisa entender o que esse produto faz para a gente poder estar entregando o melhor resultado para o seu paciente. Porque às vezes o que você está recebendo aqui hoje de receita de bolo pode não ser suficiente para o seu paciente, você precisar de mais. Ou às vezes o que você está recebendo hoje não serve para o seu paciente, ele precisa de outra coisa. Então, a gente precisa entender o que cada ativo faz, o que cada paciente necessita para você poder entregar o melhor resultado. Porque eu falo que o produto a gente garante. A técnica eu estou passando para vocês. Agora, vocês têm a missão de fazer o planejamento individual para cada paciente. Que aula incrível, hein? Doutora Patrícia, muito obrigado. A gente vai começar a tirar algumas dúvidas aqui. Eu fiquei acompanhando as dúvidas aqui pelo chat. E eu acho que a dúvida que muitos profissionais têm é quando utilizar agulha e quando utilizar cânula. Eu queria saber de você como que você faz essa diferenciação, se você uma sessão faz com cânula, uma sessão faz com agulha, como que você faz? Vamos voltar? Eu falei que eu faço os dois juntos. Eu faço a cânula, e aí, naquela mistura que eu faço inicial com a seringa de 10 ml, sobra 2 ml, um de Medstabile e um de silício. E aí, aquela sobra eu faço com agulha. Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês, porque eu dei para o pessoal de Vitória, que eu dei aula, porque eu testei. A agulha, eu uso a 30G, certo? Mas eu testei uma agulha que eu ganhei, que ela é 34, mas ela é de 13 milímetros, ela só é mais fina. Inclusive, esse paciente do corporal, por último, ele foi a primeira pessoa que foi testada. E aí ele falou que realmente, em termos de dor, vamos supor, porque quando você trabalha com agulha, ele dói, não dói, Davi? Dói um pouquinho. A gente entra... Mas nada que seja não é nada exorbitante. insuportável. Mas para quem tem um pouco de fobia de agulha e etc., a gente entrou com a 34. Qual que é? Ele disse que foi muito tranquilo, muito tranquilo. Só que para a gente, se a gente tiver com uma seringa de 10 ml, por exemplo, 5 ml, é muita força. Então você tem que diminuir a seringa. Às vezes você vai para de 1, você vai para de 3, para poder ficar um pouco mais fácil, porque a gente tem resistência. Mas no protocolo que eu faço as 3 marcações de pertuito para fazer a cânula como se fosse uma lipoenzimática.
e refino aonde eu preciso de mais contorno com a agulha.